Fala galera, estamos de volta! Esse é mais um Explica aí no Justificando. E hoje nós vamos falar sobre questão indígena, um assunto que muitas vezes passa despercebido no cenário nacional. Afinal, a gente aprende desde pequenininho lá na escola que existe uma grande democracia racial, linda, maravilhosa, onde pessoas de todas as cores e origens vivem em harmonia no nosso país, certo? Errado! Errado, minha gente! Apesar de você ter comemorado o Dia do Índio quando eu estava na escola, de ter aprendido que era uma oca e lido Iracema em algum momento da sua vida, o Brasil não é esse lugar mágico onde transborda o amor pelos povos tradicionais e pela diversidade. É nesse Brasilzão cordial que temos falas como as desse senhor aqui. Que estão aninhados, quilombolas, índios, gays, lésbicas, tudo que não presta ali está alinhado e eles têm a direção e tem... Ou pessoas querendo abrir uma CPI para investigar uma escola de samba que homenageou os povos indígenas. Pois é, meus amigos, a coisa tá tão feia que o Ronaldo Caiado, essa figura infame da política nacional, afirmou que o samba enredo da escola era um ataque ao agronegócio, simplesmente porque o samba exaltava os povos do Xingu. Agora você pensa comigo. A mera menção da questão indígena já faz os caras tremerem na base a ponto de sugerir uma CPI. Então já dá pra ver bem qual que é a índole da nossa bancada ruralista, né? Eles não querem que você veja nada sobre população indígena, nem por um segundo e nem no carnaval. Mas é por isso mesmo que a gente tem que insistir em falar. Então vamos falar! Vamos começar desconstruindo um pouco do senso comum que existe em relação aos índios no Brasil. Um dos maiores mitos que circulam por aí é de que não existe mais índio e que a maioria deles desapareceu, que o homem indígena está em extinção. Então, esse pensamento vem de uma falta de informação enorme. Então, vamos lá, gente. Os índios não sumiram depois da colonização, apesar da imensa violência que se iniciou nessa época da nossa história e que nunca acabou de fato. Então, os povos indígenas vêm resistindo há mais de 500 anos e espalhar essa noção de que eles não existem mais é uma forma de tornar essa população ainda mais invisível. Inclusive, essa ideia começou a ser refutada pela antropologia brasileira já na década de 80. Então, é uma visão bem atrasada do assunto. Os dados mostram uma retomada demográfica da maioria dos povos que vivem no Brasil. Então, o último censo do IBGE mostrou que são cerca de 900 mil índios de 305 etnias, falantes de 274 línguas. Eles estão espalhados por todo o território brasileiro, como vocês podem ver neste mapa aqui. Então também já tira da sua cabeça a ideia de que o índio só vive ali, no meio do mato, num território muito isolado, no coração da Amazônia. Existem povos que vivem inclusive muito perto de centros urbanos. Então, em São Paulo mesmo, existe uma reserva indígena no Pico do Jaraguá. Também tem um discurso repetido à exaustão que me incomoda muito. Mas hoje em dia esses povos já foram todos assimilados. Ninguém mais é índio de verdade, eles usam até calçadinhos de celular. Então agora eu vou dar um exemplo muito prático aqui. Eu vou colocar um cocar. Tcharam! Por acaso eu virei uma índia? Então, só porque eu tô usando esse adereço, eu vou passar automaticamente a pensar como uma índia? A minha religião, a minha língua, minhas formas de pensamento, meus valores, minha ancestralidade, a história da minha família desapareceu só porque eu coloquei o cocar na cabeça? Não! É óbvio que não, né, gente? Que utilizar esse objeto não vai mudar minha identidade e a cultura em que eu fui criada. Sempre que pintar essa dúvida, faça um exercício de alteridade. Você deixaria de ser a pessoa que você é simplesmente por colocar um cocar? Então não vem com esse papo de que o índio vai deixar de ser índio porque ele usou um computador. Então eles estão inseridos no mundo de hoje, então fazer uso de tecnologia ou vestir uma roupa não vai pagar a origem de ninguém. Muita gente realmente acha que só pode ser considerado indígena quem vive pelado no meio da floresta. Isso pode até ser realidade para alguns povos, mas a gente não pode se prender a um estereótipo e negar a identidade do outro por causa disso, né, amiguinhos? Esse quadro a gente faz a lição de casa, então a gente vai utilizar a definição do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Índio é qualquer membro de uma comunidade indígena, reconhecido por ela como tal. Pá! Simples, direto. E comunidade indígena é toda a comunidade fundada em relações de parentesco ou vizinhança entre seus membros, que mantém laços históricos culturais com as organizações sociais pré-colombianas. Esse cara deu mó treta, porque ele escreveu um texto que chama assim: no Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é. Ele não tá falando que todo mundo é índio, ele tá falando que qualquer pessoa que se reconheça como índio, tipo, é a identidade da pessoa, você não pode questionar por causa dessa questão do celular. Aí a Veja pegou o texto dele e falou: tá vendo? Olha o que o antropólogo tá falando, tá dizendo então que eu posso me chamar de índio, mesmo sendo branco, sabe? Tipo, começou uma treta. Aí ele falou assim: eu não falei nada disso. E aí a Veja falou: não, você falou sim. E aí, tipo, ficou uma treta gigante, assim, de bate-bola dele com a revista Veja. Foi bizarro. Esse texto dele deu mó bafafá.
Uma vez que esse conceito básico já está esclarecido, vamos seguir em frente. Existe um padrão histórico no nosso país de negação dos direitos dos povos indígenas. A coisa não fica só nos portugueses que vieram aqui e realizaram um genocídio. As perseguições, os massacres e as expulsões se prolongaram ao longo dos séculos. Muita gente não sabe, mas a Comissão Nacional da Verdade apurou que entre as vítimas da ditadura tinham cerca de 8 mil indígenas. Maluco, né? Que a gente não lembra de nenhum deles quando a gente fala do período militar e das suas vítimas. Diante de todo esse histórico de violência, para tentar garantir a própria sobrevivência, as lideranças indígenas colaram em peso durante a Constituinte. E graças a essa luta, a nossa Constituição de 88 prevê que os povos tradicionais, quilombolas e indígenas, deveriam ter todas as suas terras demarcadas em até 5 anos, ou seja, até 1993. Isso foi uma enorme conquista, um avanço que garantia de fato o direito à terra. E vamos combinar que isso seria o mínimo perante a nossa dívida histórica com essa população. Só que desde 1993 nós estamos descumprindo a previsão constitucional, porque as terras não estão sendo demarcadas e eles estão sendo expulsos dos seus territórios. Então a estimativa é de que apenas 1/3 das terras foram demarcadas até hoje. Ou seja, a cada dia que passa nós estamos cagando e andando para a demarcação de terras desde 93. Para acontecer, a demarcação depende de um laudo antropológico realizado pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. E depois disso ele segue para o Ministro da Justiça e para a Presidência, que vai fazer a homologação. Isso significa, então se a gente parar para pensar, que todos os presidentes do Brasil ligaram um belo de um me desculpa o palavrão, mas não tem muita outra maneira de descrever, ligaram e decidiram ignorar essa questão. E é claro que a justiça tem aí seu papel, porque muitos desses processos são judicializados e ficam anos parados à espera de julgamento. Enquanto não acontece essa demarcação, os povos indígenas sofrem uma série de violações e ficam em situação de extrema vulnerabilidade social. Sem o reconhecimento oficial de que as terras são deles, o agronegócio age com força total para expulsar todo mundo e transformar as terras em um mar de soja, cana e pasto. Vocês podem imaginar que os despejos são bem violentos e as tentativas de retomada das terras são sempre recebidas à bala. Então eles vivem sob a constante ameaça dos fazendeiros e dos pistoleiros e às vezes são obrigados a viver até em beira de estrada. Sem acesso à terra, que é uma das formas de manutenção da comunidade, eles veem toda a sua subsistência ameaçada. Eles não têm como prover o próprio sustento. Um dado de 2014 mostra que 55% das mortes por desnutrição infantil aconteciam em crianças indígenas no Brasil. E os jovens que crescem nessa panela de pressão se suicidam em taxas muito maiores do que a média nacional. As lideranças que lutam contra essa situação são perseguidas, e os relatórios sobre o assunto mostram que desde 2003, 891 indígenas foram assassinados no país. Bom, já dá pra perceber que não fazer a demarcação gera uma série de violações de direitos humanos. E o pior é que a discussão no país está se encaminhando para descartar totalmente a demarcação, como se não fosse mais algo necessário. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Então o Alexandre de Moraes, que agora está como ministro no STF e que já foi muito bem apresentado aqui no Justificando pelo meu amigo Igor, o jardineiro paraguaio, ele chegou a sugerir mudanças no processo de demarcação por meio de uma portaria. Tipo, deixa eu mudar aqui esse treco que tá me atrapalhando os negócios, ninguém vai notar. Só que as pessoas notaram e um dia depois ele voltou atrás. Só que o novo ministro da Justiça, apontado pelo Michel Vampirão Temer, que se chama Osmar Serralho, assumiu já soltando uma bela de uma pérola. E eu estou citando agora o que ele disse literalmente. Ele disse: vamos parar com essa discussão sobre terras. Terra enche a barriga de alguém? É claro que terra pra ele não é problema, né, gente? Do alto do seu gabinete em Brasília, isso não é preocupação. Até porque em 2014, ele e alguns colegas estavam sendo investigados por serem suspeitos de armar um esquema de invasão dos territórios demarcados. Eu não podia deixar de mencionar que quando ele foi eleito deputado, 30% da campanha dele foi financiada pelo agronegócio. Isentão, né, gente? Já deu pra perceber. Não contente em perseguir os povos indígenas, a bancada ruralista chegou a propor agora a PEC 215. E adivinha quem foi o relator, gente? Ele mesmo, nosso ministro ruralista Osmarzão. A PEC 215 retira o processo de demarcação das mãos do Executivo e passa para o Legislativo. Ou seja, meus amigos, se hoje já tem uma lerdeza absurda de mais de 2 décadas em resolver essa situação, imaginem como seria se a decisão final da demarcação coubesse ao Congresso. É um retrocesso absurdo. Não poderia deixar de registrar que na Corte Interamericana de Direitos Humanos o Estado brasileiro está sendo processado por causa dessa omissão, mais especificamente em relação a violações do povo chucuru de Pernambuco. Em abril,
os povos indígenas vão preparar uma grande mobilização nacional para lembrar o país da sua causa. A questão indígena devia ser um compromisso de todos nós enquanto brasileiros, e muito me assusta que mesmo dentro dos setores progressistas da política nacional, ela ainda seja tão esquecida. A gente está vendo essa onda conservadora que atinge muitos trabalhadores como um todo, mas atinge especialmente os setores mais marginalizados da sociedade, como as populações tradicionais. Então vou deixar vocês aqui com uma foto que eu tirei em 2012, quando eu visitei a aldeia de Guaviri, no Mato Grosso do Sul. Essas crianças Guarani Kaiowá sabem bem o que elas querem, independente de qualquer fala de ministro latifundiário. Eu acho que é elas que a gente devia ouvir. Bom, galera, esse foi o nosso Explica aí no Justificando sobre questão indígena. Espero que vocês tenham gostado. E hoje a gente quer fazer uma proposta para vocês. A gente quer saber que temas que vocês gostariam de ver a gente falar aqui no Explica aí. Então, joga um tema aqui nos comentários e o comentário que tiver mais curtida vai ser o tema de um futuro vídeo da gente aqui. Continue nos acompanhando aqui no Justificando e também no canal Explica aí, link na descrição. Não deixe de se inscrever. Beijos!